Bom, olá pessoal. Nessa prática remota, nós vamos começar práticas com máquina CC. E primeiramente vamos começar na configuração da máquina CC em sua ligação série. Então observe aqui, esses são os módulos que nós vamos trabalhar. Eu vou trabalhar aqui com a fonte de tensão 120 volts, 60 Hz. E nós vamos aqui utilizar o módulo de aquisição de dados, para voltímetros e amperímetros. Vamos utilizar também a fonte. Eu peguei uma fonte simplificada aqui para poder ganhar espaço na visualização do simulador. Então vamos estar usando essa fonte fixa de 120 volts. Vou usar aqui o módulo do motor gerador DC, né, que é o motor CC. Vou abaixar aqui o painel dele, para mostrar que a correia já está conectada. Um motor CC série, ele nunca pode rodar em vazio, ele sempre tem que ter uma carga para puxar. Porque como o torque de partida dele é muito alto, se ele não tiver carga, a tendência é ele acelerar demais na partida, até poder danificar suas partes móveis, né? Então é importante que ele não parta sem carga. Vamos subir aqui as tampas. Esse terceiro módulo aqui que nós estamos utilizando, o quarto módulo, né? O primeiro a fonte, CC, fixa de 120 volts, módulo de medição, tensão e corrente, motor CC, né? Esse motor eu posso ligar tanto em série, ou em shunt, ou em composto, usando as duas bobinas, junto com a armadura, né? Que é a parte que gira. E vou usar aqui o dinamômetro, né? O dinamômetro vai me fazer o papel da carga que esse motor CC vai tracionar. Então, se eu quero utilizar esse equipamento como dinamômetro, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem o que a gente tem que fazer no dinamômetro, né, nesse equipamento para trabalhar como dinamômetro. É o mesmo que tem no nosso laboratório. Primeiramente, você puxa da fonte de 24 para ele, liga ele, né? O LEDzinho dele vai acender. E aqui, eu vou fazer uma extensão. Isso aqui é como se fosse uma extensão, tá? O mesmo 24 volts que eu alimentei aqui vai sair por aqui. E essa extensão eu vou ligar os meus medidores aqui, ó. Então, para evitar eu ter que puxar vários cabinhos da fonte, então eu posso fazer como se fosse uma extensão para alimentar com 24 volts ambos os elementos, né? Aqui eu vou colocar o modo como dinamômetro, para ele funcionar como uma carga. Prime mover seria se eu fosse usar essa máquina para tracionar um gerador. Aí eu colocaria como prime mover. Como eu quero que ele faça peso no meu motor, eu coloco aqui para dinamômetro. E eu posso mexer aqui o valor, né, do torque resistente dessa máquina aqui, nesse dial aqui manual. Muito bem. Eu vou fazer a variação das medidas de torque e velocidade nesse botão. Ele para baixo me dá a velocidade no display e ele para cima me dá aí o torque em Newton metro. Observe que a bolinha está no Newton metro. Então, velocidade e torque. Ok. Então, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer a ligação dessa máquina, né, uma máquina CC que nós vamos ligar na configuração série. Então, vamos fazer essa ligação para vocês verem. Eu vou primeiramente fazer a ligação só da máquina e a fonte, tá ok? Então, vamos usar só essa parte aqui, é suficiente para a gente entender. Então, essa aqui é uma fonte reduzida, você vai usar no laboratório a fonte maior, mas você vai pegar aqui a tensão de 120 volts fixa, né? E aí, qual é a ligação que a gente vai fazer? Está aqui no nosso roteiro do livro do Geraldo Carvalho. Então, motor série. Vamos verificar as características do motor série, quanto à velocidade, torque, resposta com carga e corrente de armadura. Como a gente estudou na teoria, o motor série pode atingir velocidades perigosas em certas circunstâncias, então deve seguir os procedimentos corretamente, e um deles é a ligação lá do dinamômetro. Então nós vamos fazer essa ligação aqui, A nossa fonte de 120 volts, eu vou ligar no amperímetro e vai no pino 1 da armadura. A armadura é o rotor do motor CC, né? Então vamos fazer essa ligação superior aqui, Então eu vou pegar aqui do positivo, vamos pegar aqui um fio azul, por exemplo.
Do positivo vai para o amperímetro. Aqui. Do amperímetro vai aqui para o meu pino 1 da armadura. A armadura é o rotor, tá? É a parte que gira na máquina CC. Então vai aqui para a armadura. Da armadura, pino aqui o borne 2 vai para o borne 3 do enrolamento série. Então da armadura aqui, ó, borne 2, observe que a corrente vem aqui, passa pela escova, né, ó, passa pelo comutador, vai para o enrolamento do rotor e volta por aqui pelo borne 2. Então eu vou ligar aqui o borne 2 ao borne 3 do enrolamento série. Então aí está. E para fechar o circuito, né, armadura e campo, no caso aqui o campo série, o pino 4 nós iremos ligar aqui no negativo da fonte. E aí nós fechamos o circuito de ligação do motor CC na configuração série. Vamos também pegar a tensão de entrada, tá certo? É uma grandeza importante. Eu vou mudar aqui a cor do fio, colocar aqui um azul mais claro, mas a gente sabe que esse circuito, né, a ligação do voltímetro, não tem interferência direta no circuito que acabamos de ligar. O voltímetro se comporta como um circuito aberto, lembra? Ele não participa do circuito azul escuro aqui, ó, que é o circuito de alimentação do motor CC série. Muito bem, então o que mais que nós podemos fazer aqui? Ó? Nós ligamos, né, já, aplicar uma tensão de 120 volts, e aí, muito bem, o circuito está montado. Amperímetro e voltímetro pegando aí tensão e corrente do meu motor gerador CC ligado com uma configuração série. O que nós vamos fazer agora é variar, né? Vamos ligar esse motor, né? Ele a priori ele vai funcionar sem carga, mas o próprio eixo do dinamômetro ao ser girado pelo motor e ao ter o atrito aqui com o ar, já vai me fornecer alguma carga para esse motor CC série. Então, mesmo com o dinamômetro com 0 Nm, eu posso ligar, né, tendo atenção aí, cuidado, para ir aumentar essa tração do dinamômetro rapidamente. Então, vou ligar aqui, o motor vai começar a girar. O motor está girando e eu já vou acrescentar aqui, observe que eu já tenho algum torque, né? O roteiro pede para que a gente, ó, ajustar o range para 0,7 Nm, né? Então eu vou ajustar aí para 0,7 Nm. Aumente gradualmente a tensão da fonte CC. Observe a rotação do motor, que deve atender ao sentido do dinamômetro. Esse ponto era importante se o dinamômetro não fosse eletrônico, né? Eletroeletrônico, se fosse um dinamômetro manual. Aí eu teria que me atentar ao sentido de giro do dinamômetro. No nosso caso, ele é eletroeletrônico, não é necessário. Então vamos colocar 0,7 newtons aqui, ó. 0,7 newtons. Então agora a gente está vendo que o nosso motor está tracionando uma carga cujo torque resistente é 0,7 Nm. Ok, então essa é a configuração inicial. Essa linha central aqui da tabela, a gente vai preencher com os dados do nosso motor. Podem ser diferentes dos dados do motor do autor do livro, que é do Geraldo, né? Então o Geraldo tinha um motor lá, o motor dele deu essas configurações. O nosso nós estamos alimentando com 120 volts também, estamos aplicando um torque de 0,7. Vamos ver o que está acontecendo com a corrente e com a velocidade. Então vamos colocar aqui um amperímetro para nos indicar aqui, ó, tensão e corrente. Observe, ó. Eu vou simplificar essa visualização. Vamos colocar aqui. Eu só estou precisando aqui, eu só vou precisar de 2 por 2, né? Então, simplificar aqui as nossas
leituras. Então a minha tensão, observe, ó, a tensão de alimentação é 116 volts cc. Essa informação é importante. E para um torque de 0,71 Nm, eu estou tendo uma corrente que está percorrendo a armadura e o circuito série de 2,38 amperes, menor do que a corrente do meu enrolamento série, que é de 3 amperes, tá? Então, eu acho que é importante também nós pegarmos, né, a potência, né, a potência no caso de entrada desse equipamento, né? Então eu vou configurar aqui esse medidor para me pegar a potência. Então, a potência aqui entre o medidor é 1 e 1, né? Ok, isso aí mesmo, potência. Então eu tenho aí, ó, que está vindo de entrada 277 watts. Se você observar, esse 277 watts nada mais é que o 116.4 vezes o 2,38, né? É o produto da tensão e corrente de entrada, ok? Vamos ver se eu consigo configurar mais alguma informação aqui. Tensão corrente nós já temos, potência também já. Tem aqui, ó, potência mecânica, né? Vamos ver se eu consigo fazer essa leitura. Vou colocar aqui, tá? Não conseguiu fazer essa leitura, até porque eu precisaria fazer mais ligações, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mais alguma medida importante aqui. Se eu conseguisse fazer uma das medidas de torque ou velocidade, seria interessante. Eu vou tentar colocar aqui, ver se eu coloco aqui o torque, ver se ele consegue fazer essa medida para mim. Não consegue, né? Eu estou tentando fazer a forma mais simples, pessoal, para caso você faça no laboratório, né, você não ter muitas complicações no setup. Então pronto, nós vamos pegar daqui mesmo. Então observe, se você der um print da tela nesse momento, nós temos, ó, essa tensão, essa corrente, essa potência de entrada, esse torque e essa velocidade. Ó. A máquina está girando a 1857 RPM, rotações por minuto. Ok? Então essa é a nossa primeira linha aqui da tabela. Ó. A linha central aqui, tá vendo? Aí eu vou agora diminuir o torque para 0,35. Então vamos agora diminuir o torque, ó, vou colocar aqui para torque, diminuir para 0,35. O dial aqui é bem sensível, eu vou deixar em 0,37. Em 0,37 Nm de torque, nós temos a mesma tensão de entrada, 116,9. Agora, observe que o transitório ainda está acontecendo, né? Vamos aguardar um pouquinho. Coloquei menos carga, tá certo? Menos carga. Então a corrente ela diminuiu um pouco, né? Ok, então vamos esperar aqui a velocidade se estabilizar, né? Vamos ver a velocidade. Ó, como eu aliviei a carga, o motor sentiu essa carga mais leve e acelerou. Então a velocidade aí acho que já estabilizou. Então nós temos, ó, para um torque de 0,37 Nm, nós temos quase 2.300 RPM, ó, 230 watts de entrada, corrente de 1,96, tensão de 117 volts. Essa é a nossa segunda linha da tabela aqui, ó. Essa segunda. Vamos zerar o torque para ver para onde é que vai a velocidade, tá? O torque vai ser apenas o torque relacionado com as perdas por ventilação do meu dinamômetro, porque eu não vou estar oferecendo resistência. Então vamos colocar aqui, ó, para zero o torque em zero, ó. A velocidade vai subir, tá?
porque o motor não está encontrando resistência, tá certo? Vamos ver se ele consegue se estabilizar em alguma velocidade, tá bom? O motor CC ele não pode funcionar sem carga devido à sua capacidade muito alta, elevada de torque. Então, se ele não sentir carga, né, pesando no seu eixo, ele vai acelerar, que é o que vocês estão vendo que está acontecendo aqui, ó. 3.000 RPMs, né, e o motor continua acelerando. E a corrente é uma corrente baixa, né, porque não tem carga para ser tracionada. Vamos ver se o nosso motor consegue estabilizar a velocidade, né? Provavelmente ele vai acelerar bastante até conseguir estabilizar essa velocidade, tá certo? O motor CC série, né? Ele, como a gente viu, eu vou explicar um pouco do motor CC, né? Enquanto ele avança aí na sua velocidade, tá? É provável que eu termine a explicação e ele ainda esteja acelerando, porque a tendência é realmente ele acelerar, mostrando aí uma das características que nós devemos ter atenção. Esse tipo de motor, ele deve funcionar com carga, né? Eu não posso retirar a carga. Então, observe, o nosso motor CC, a armadura pode ser submetida até 120 volts nominal, ser percorrida por 3 amperes. Isso significa que as bobinas que constam aqui no rotor do motor CC, eles têm verniz e isolantes capazes de isolar até 120 volts. Não posso aplicar mais do que isso, sob o risco de danificar a isolação dos meus condutores. E 3 amperes é o máximo de corrente. Se eu aplicar uma corrente maior do que essa, é possível que os isolantes também não resistam, derretam e possam curto-circuitar o nosso equipamento. O nosso enrolamento série, ó, ele está enrolado no estator da máquina, né, para produzir o campo. Esse campo, né, é composto do fluxo do entreferro. E esse fluxo do entreferro que corta o meu rotor faz com que apareça, através da força de Lorentz, o torque, né? E o meu comutador vai garantir que esse torque aconteça sempre na mesma direção, causando aí o motor a girar, ok? Então, se a gente observar aqui, ó, acho que já deu uma estabilizadazinha, né? Então já deu certo. Para esse motor aqui que nós estamos utilizando, anote aí, ó, torque de 0, né? A velocidade 3.230 RPM, corrente de 1,4 amperes, potência de entrada 171 watts, tensão de 117,8. Vamos agora acima do 0,7 inicial que nós colocamos. Vamos colocar 1 Newton metro, tá certo? Então vamos colocar agora 1 Newton metro de carga nesse motor. Agora vamos para um torque maior do que o inicial. Ok, como ficou muito próximo de 1 Nm, eu vou deixar em 0,99 Nm. Então, observe, para 1 Nm, vamos esperar a velocidade estabilizar. A velocidade dele vai cair, porque agora o torque está maior, né? Então, esse motor CC série, ele tem uma regulação de velocidade, né? Bem deficiente, digamos assim. Para variações de carga, nós temos grandes variações de velocidade. Um motor em vazio, você tem aí velocidades que podem chegar a níveis perigosos. E à medida que você vai colocando carga, a velocidade vai caindo para que o motor consiga fornecer o torque necessário a tracionar aquela carga. Então, esse motor ele não se importa com a velocidade, né? Ele ajusta a sua velocidade para que consiga alcançar o torque que a nossa carga está pedindo. Então, é um motor para aplicações de torque em que a velocidade não seja um parâmetro relevante. Então, se você observar aqui, acho que estabilizou em 1.627 RPM, torque de 1 Nm, corrente de 2,678 amperes, potência de 310 watts, a tensão de 115,9. E vamos para a nossa última linha da tabela. Nossa última linha da tabela, torque de 1,4 Nm. Vamos ver aí a corrente e a velocidade. Então, vamos aqui. Vamos colocar agora o torque, ó, para 1,4 Nm.
1,4 Nm, a velocidade do motor vai cair ainda mais, se você observar, né? O motor está se adaptando a fornecer esse novo torque de 1,4 Nm, e vamos ver aí o que nós vamos obter de informações elétricas, né? Então, eu acredito que ele já estabilizou, 1.373 RPM. Então, nós temos aí uma corrente de 3,11 amperes. Observe que a gente chegou no nominal da máquina, né? 3 amperes. Então, esse é o torque nominal da máquina. 115 volts de entrada, quase 360 watts de potência, certo? 360 watts de potência. Então, nós chegamos aqui, tensão e corrente nominais, né? Um pouco acima da nominal, 3,11, né? Não é bom, né? A não ser que o motor tenha um fator de serviço. O ideal seria que a gente chegasse a 3 amperes. Então, esse motor está realmente sobrecarregado nessa condição. Então, você pode ver essas informações, né? Torque 1,4 Nm, velocidade 1.373, e essas configurações e essas leituras são os parâmetros elétricos, tensão, corrente e potência. Finalizamos a nossa tabela. Então você já pode aí plotar o gráfico para esses dados que você obteve. Então essa é uma tarefa que deve ser feita, né, a partir dos dados coletados. Você vai traçar essa curva aqui, ó. Observe que a regulação de velocidade é muito baixa, né? Nós temos aí uma variação muito grande de velocidade para o aumento da carga. E com 1,4 Nm estamos no limite de carga para o motor, correto. Ok? Então, continuando aqui, ó, nós podemos aqui explicar as próximas equações, né? Ó. Você pode ler e preencher esses resultados, né? Calcule a regulação de velocidade do motor série com carga de 1 Nm com a equação. Então, ó, RPM sem carga, é a velocidade sem carga, aquela para torque de zero. RPM com carga total, vamos considerar aqui, segundo ele pede, para 1 Nm, né? Você vai pegar a velocidade que ele obteve, e aqui divide pela essa mesma velocidade com 1 Nm, você vai ter a regulação de tensão de sem carga, da condição de sem carga do motor até o Nm. No caso aqui, a variação de 200%, tá certo? E esse último ensaio aqui, que é ajustar o dinamômetro para a carga máxima. Não é bom a gente fazer esse ensaio, porque esse ensaio ele é um ensaio que é muito estressante para o equipamento, né? Então a gente coloca a carga máxima no dinamômetro e aí aumentar a alimentação para a gente obter aí a condição crítica de torque máximo. Isso é algo que é muito sofrível para o equipamento. Então, eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu não pretendo que isso seja feito na prática nos equipamentos do laboratório. Esse ensaio, né, de rotor bloqueado, como é chamado, você coloca uma carga muito maior do que o que o motor é capaz de suportar e ele vai tentar tracionar essa carga e vai te dar um torque de rotor bloqueado. Isso é bom para ser feito nas empresas que constroem e precisam tabelar, porque se eles danificarem o equipamento, eles mesmos consertam, porque são a própria fábrica, tá bom? Então, vamos ficar por aqui nesse ensaio do motor CC série.